Bem-vindos ao Triple AI Talks, nosso primeiro episódio aqui. A gente vai falar hoje sobre revolução jurídica, a nova era da advocacia impulsionada por IA. Sejam muito bem-vindos, né? Eu sou Eduardo Barcelos, fundador da Triple AI, uma startup focada em soluções de inteligência artificial para empresas, né? Principalmente gestão do conhecimento corporativo e agentes de IA. Então, o objetivo aqui desse nosso podcast, né, é explorar como a IA está transformando diferentes setores, né? E hoje a gente vai começar com o setor jurídico. Então, eu trouxe aqui dois grandes especialistas, né? O Bruno Macedo Mafra e também o Marcelos, né? Então, a gente vai falar tanto da área, né, dentro do escritório, a gente vai falar também de um software jurídico. E passando aqui a bola, né, para eles, para a gente conhecer um pouco nossos convidados, né? Vou falar um pouquinho aqui com o Bruno, né? Conhecer o Bruno, pedir para se apresentar, contar um pouquinho dessa sua jornada, né? Como que você se tornou gerente de inovação hoje no Xenu, né? Que é um escritório bem famoso, um escritório com atuação basicamente global, né? Legal, Eduardo. Obrigado pelo convite. Boa tarde, Marcelos, também. A minha história, ela não começou dentro do mercado jurídico, né? Eu trabalhei alguns anos com produção audiovisual, fazendo série para Netflix, para o Cartoon, produzi para canal de YouTube. E alguns anos depois ali desse caminho, eu decidi fazer uma mudança de carreira, né? Fui para produto, fiz curso de produto, e nesse meio tempo eu encontrei uma oportunidade de trabalhar com inovação, né? Acaba que a inovação que eu trabalho dentro do Xenu, ela está muito ligada a esse mundo do audiovisual. A gente produz muitos vídeos, a gente produz muita coisa com design lá dentro, e também me dá a oportunidade de explorar esse lado do produto, de tecnologia, de entender sobre metodologias de inovação. Então, acaba que hoje, dentro do Xenu, eu tenho esse chapéu é, bem multidisciplinar, assim, de ter várias atuações. Hoje eu completo 3 anos lá dentro do Xenu, então, assim, a Legal. gente já fez mais de 300 projetos, já ganhou um prêmio de inovação, então tem sido uma caminhada de muito sucesso aí, de muitos desafios, mas também de muito retorno. Bacana, muito legal. Assim, eu fico bem feliz de escutar essa sua jornada, né? Falando um pouquinho aqui do nosso lado da Triple AI, né? A gente já atua em conjunto com o Xenu há um tempo, então, assim, eu posso atestar essa atuação como um todo do Xenu, do escritório, né? E principalmente do Bruno aí, tocando essa parte de inovação. E agora passar a bola aqui para o Marcelos, né? Conhecer um pouquinho mais do Marcelos Luna, né? O Marcelos, conta um pouco, né, da sua trajetória também, você que também não é do direito e agora veio parar no direito, construiu uma startup, um produto Advocaí. Fala um pouquinho como que você veio também parar aí no direito. Claro. Primeiramente, obrigado aí o convite, Eduardo. É um prazer também estar aqui falando com você, com o Bruno. Cara, minha trajetória ela sempre veio da inovação, da tecnologia. Comecei no mercado de trabalho muito novo, já sempre no meio da inovação, da tecnologia, em todas as empresas que eu passei. E nesses últimos anos, eu tive duas experiências bem interessantes. Uma essa que eu estou hoje e a outra que eu vou falar agora, que foi na Suzano, que eu era engenheiro de projetos de inovação. E lá eu pude vivenciar, assim, numa grande empresa, numa empresa multinacional, o que que é esse mundo da inovação, o que que a tecnologia ela pode estar ajudando as pessoas, as empresas. Então, assim, essa foi minha trajetória nesses últimos anos, entendeu? Então, eu consegui viver esse lado corporativo, executivo, vamos dizer, também agora no mundo do empreendedorismo. Então, assim, minha trajetória profissional ela sempre foi dentro dessa área, sabe? Acho que é algo que eu digo para as pessoas mais próximas que assim, é quase a minha vida profissional e pessoal mesmo. Ah, legal, bem legal. E agora entrando um pouco mais no tema, né, falando um pouco mais sobre direito, né, pessoal, acabei não falando também, né, mas aqui falando do meu lado, né, eu não sou convidado, sou host, mas acho legal também trazer um pouco de contexto, né, então também sou formado em direito, desde a da faculdade já atuo também em inovação, já atuei em legal tech, então já empreendi no mercado Web3, hoje estou junto, estou com a Triple AI desde 2023 atuando no mercado de IA, né, e sempre enxerguei uma oportunidade muito grande, né, da atuação da inteligência artificial dentro do mercado jurídico. Eu acho que por isso dessa pauta, né, principalmente aí, tanto o Bruno quanto o Marcelo, eles atuam, né, nesse meio, né, de tanto de inovação, de tecnologia, de inteligência artificial e jurídico, né? E hoje falando mais do jurídico, né, olhando mais para escritórios de advocacia, também departamentos jurídicos, né? Hoje quais são os principais desafios que vocês enxergam, né, para os escritórios, para esses departamentos jurídicos e também quais são as oportunidades, talvez, atreladas, né, a esses desafios, né? Bom, eu vejo que o principal desafio, e talvez seja um desafio que vai ficar assim durante um bom tempo por enquanto, é a capacitação técnica mesmo dos advogados, né? Assim,
Advogado, ele sai da faculdade ou ele vai fazer um concurso público, né? O bacharel em direito, no caso, né? Ou ele vai para advocacia, ou ele vai para algum serviço público. é, e ele não tem contato durante os 5 anos que ele passa na faculdade com tecnologia, com dados, com como que eu vou aprender a vender, como que eu vou aprender a gerir um negócio, né? Então, eu vejo que o principal desafio do mercado jurídico hoje é mão de obra que consegue dar conta de todas as camadas de negócio que existe ao redor de você ter um escritório, uma empresa, estar dentro de um departamento, né? Eu concordo bastante com isso que o Bruno falou. Um ponto que eu gosto de ponderar bastante quando a gente fala nesse ramo de advocacia é a produtividade, né? Eu, como engenheiro de produção, eu fico meio que pilhado sempre nesse assunto. E eu gosto de falar que hoje os principais desafios de um escritório de advocacia, ela gira em torno de três fatores. Gestão de tempo, que é algo que é bastante complexo dentro de um escritório de advocacia, o excesso de burocracia e também captar e gerir esses novos clientes, como o Bruno falou. Então, eu acho que se a gente pode ponderar os desafios principais de um escritório hoje, falando com tecnologia, entrando nesse paralelo, eu consigo perceber essas três frentes, entendeu? Alguns advogados eles perdem horas e horas tentando fazer tarefas repetitivas que podem ser automatizadas, enfim, tem um monte de outros processos que a gente pode, né, falar aqui que dariam para ser automatizados e dariam para recuperar esse tempo perdido. Legal, eu acho que assim, olhando para o que vocês trouxeram, né, eu compartilho muito com a realidade do Bruno, né? Então, assim, desde a minha formação, né, no fim do dia a gente está falando aqui de tecnologia, mas a gente também está falando de pessoas, né? Então, assim, você tem uma formação no direito totalmente voltada à atuação, totalmente voltada à lei, legislação, assim, nada contra, você tem que ser especialista aqui, você tem que entender o que você está fazendo, só que a gente às vezes esquece, né? E aí, conectando um pouco com o que o Marcelo falou, que a advocacia como um todo, né, você tem um escritório ali, você tem uma empresa, né? Então é algo muito mais completo e muito mais holístico, né? Então você tem que estar falando de produtividade, você está falando de venda, você está falando de trazer inovação para dentro do escritório. Então tem diversos campos ali que às vezes a gente não está preparado e às vezes tem alguns escritórios, né, que antigamente conseguiram assim, ser muito bem sucedidos, né, da forma tradicional, né? Mas hoje a gente já tem uma nova realidade, né? Hoje a gente está em 2025, cara. O que que é projetado daqui 5 anos? Como vão ser as coisas? A tecnologia cada vez entrando mais, né? E aí, conectando um pouco com isso, como que vocês enxergam, assim, hoje, as particularidades do mercado jurídico, na verdade, e qual que é a principal diferença, assim, de um escritório, talvez eu acho que o Marcelo também entende muito bem disso, né? Você tem um lado de empresa ali e um lado jurídico, né? E quais são esses drivers ali que movem o advogado e também quais são os receios que ele tem, né? Qual que é esse diferencial de uma empresa hoje e de um escritório, né? Como que vocês enxergam isso? Hoje, pela minha experiência dentro desse mercado de tecnologia, eu enxergo que o mercado jurídico, principalmente aqui o brasileiro, ele tem uma resistência muito forte com tecnologia, com inteligência artificial. Muitas pessoas elas ainda confundem, tem um termo que é muito popular dentro dos segmentos, que é, a IA ela vai roubar o meu trabalho. Então, eu escuto isso bastante aqui em todos os segmentos que eu já trabalhei, o que não é verdade, né? A IA ela está aqui para ajudar a gente, ela está aqui para melhorar o nosso trabalho. E hoje, esse mercado jurídico tem diversas oportunidades que a tecnologia ela pode estar te ajudando, ela pode estar te beneficiando, e fazendo com que o profissional, o advogado, o juiz, quem for que seja, foque em coisas estratégicas, né? Situações estratégicas, tomadas de decisão, e fazer com que a IA, a tecnologia em si, seja mais um campo para chegar nessa tomada de decisão mais rápido, mais estratégico, melhor. Então, assim, hoje eu tenho muito essa visão do mercado jurídico e de outros segmentos também, né? A IA ela traz um benefício a mais ali pro profissional. Eu vejo que o advogado, por natureza, né, ele já tem um pouco mais de resistência a esse tipo de adoção, porque ele, no fim do dia, ele está lidando sempre com risco, né? Então, a tecnologia ou a inteligência artificial, do ponto que ela está hoje, ela ainda é vista pelo advogado como um risco, porque ela ainda é novidade para muita gente, né? A gente está, assim, na franca expansão disso, então a gente não sabe onde que ela vai chegar, né? Então, eu vejo que por causa disso, por essa natureza mais de gestão de risco, o advogado não tem tanta, tanto apetite para contratar ou para aderir a uma coisa que ele ainda não sabe quais são os riscos. Hoje a gente vê uma discussão muito grande a respeito dos dados, né? Como que a IA está utilizando dados, se está usando o dado do cliente que ele está colocando. Então, eu vejo que existe
um conservadorismo assim nesse ponto. Mas eu também vejo que o principal driver aí que o Marcelo também mencionou é a questão da produtividade, né? É, se ele consegue fazer menos, se ele consegue fazer com menos tempo mais tarefas, ou se ele consegue fazer com menos recurso, mais ou a mesma quantidade de coisas que ele tem para fazer, isso para ele já é muito interessante, porque a gente sabe que o mercado jurídico as pessoas elas têm um nível de desgaste muito alto, né? Então, tudo que a gente oferece que pode melhorar a vida do advogado lá na ponta é uma oportunidade e é super bem-vindo. E, Bruno, acho que assim, é legal talvez a gente compartilhar um pouco, né, hoje, como que, olhando até para a ótica do Xenu, né, se você também fica à vontade para compartilhar também, como que vocês vêm utilizando hoje inteligência artificial e como vocês vêm olhando, talvez, não só hoje, né, olhando um pouco mais para frente, qual que é a visão hoje de vocês como escritório ali, atuando com inteligência artificial, né? Uhum. Boa. Hoje a gente tem utilizado, né? A gente tem três projetos assim de IA. O primeiro é o que a gente tem feito com a Triple AI, né? Tanto na parte de gestão de conhecimento, revisão de contratos, no desenvolvimento de ferramentas de due diligence. Então, tudo isso, esse trabalho está sendo feito já há algum tempo e tem dado um super resultado. Eu acho que o grande aprendizado que a gente teve nele foi de tratar essa adesão, né, tratar a contratação da AAA e o uso como um projeto. Então, a gente tinha reuniões periódicas para a gente avaliar, será que está trazendo efeito? Será que está diminuindo tempo? Qual será que está sendo o impacto dessa ferramenta? E eu acho que esse que é a grande lição que eu acho que o mercado jurídico como um todo precisa ter, que é a ferramenta ela existe por si só, né? Mas a gente precisa entender que na hora que a gente está utilizando ela, qual que é o ganho que a gente está tendo, né? Esse ROI, ele precisa ficar muito claro para o escritório, para o advogado lá na ponta, porque se a adesão da ferramenta for muito complexa, se o uso for super burocrático, se for pouco, né, tiver uma usabilidade horrível, o cara vai abandonar em um dia, assim, e não vai ter ferramenta no mundo que vai fazer ele aderir àquilo, né? Então, eu acho que o importante é isso, assim, a gente ter um retorno quase que assim instantâneo do investimento para que a ferramenta seja bem utilizada. Perfeito. E aí, falando de ferramenta, acho que é até legal a gente entrar um pouquinho mais na Advocaí, né? Então, passar a bola para o Marcelo explicar o que que é essa ferramenta, né? Que vem sendo desenvolvida, né? Que vem sendo implementada e também falar um pouco das funcionalidades, qual que é a proposta geral também, né? Legal. É, cara, eu acho que assim, isso que o Bruno falou faz total sentido e é até uma tese de argumentação para a criação do Advoc AI, né? Hoje a gente tem diversas plataformas no ramo jurídico aí no Brasil, mas hoje quando eu comecei a elaborar ali para tentar criar alguma coisa, eu pensei o seguinte: eu preciso construir uma plataforma que seja completa, que tenha inteligência artificial e que resolva dores de advogados. Então, hoje eu tive, né, muito essa noção na minha cabeça quando eu pensei em criar essa ferramenta. O foco do Advoc AI é realmente resolver as principais dores do setor. Então, a gente centralizou tudo em um lugar só. Eu sei que isso é um pouco complicado de se falar, né? Porque a gente precisa ter funcionalidades boas para resolver dores mesmo. Mas, assim, o Advoc AI ele é focado bastante em gestão de processos, automação de documentos. A gente está pensando e vai colocar um CRM dentro do Advoc AI para ajudar, né, os advogados a gerir os clientes, gerir o escritório, enfim. A gente vai ter também um atendimento inteligente ali dentro, que é algo que está sendo bastante visto aí dentro das empresas de tecnologia do mundo, que é os agentes de AI. Então, o Advoc AI ele vai ser assim, realmente uma plataforma completa ali que vai fazer com que o advogado ele consiga focar nas suas demandas do dia a dia e também no seu escritório. Perfeito, assim. E olhando assim, hoje, complementando um pouco mais, né? Eu vejo tanto o Advoca AI, né? Olhando para tantas ferramentas também que estão surgindo, né? Algumas, assim, tracionando bastante. Enfim, tem algumas startups ali, jurídicas que estão crescendo bastante. A gente sempre falava ali do mercado de law techs e legal techs, só que era um mercado que eu via, assim, que ele era um pouco travado, tá? Eu acho que muito na questão, de adoção, principalmente também tecnológica, né? E a partir de então, aí, a partir de 22, né, de novembro de 22, com o ChatGPT, a gente começou a ver muita ferramenta ou trazendo isso de forma nativa, né, a inteligência artificial generativa, ou ferramentas já consolidadas de mercado, trazendo alguma feature também que gera valor ali na ponta.
E aí, cada vez mais, assim, a gente com uma cabeça muito de produto também, então o Marcelo, também o Bruno, são pessoas ali com capacidade também de desenvolvimento, assim, já conversamos algumas vezes relacionado a isso. Hoje, com ferramentas como Lovable, V0, Cursor, vocês aí que também testam bastante coisa, como que vocês enxergam, né, com todas essas ferramentas hoje também no code, como que vocês enxergam essa expansão, né, tanto do mercado de Lawtechs, Legaltechs e do mercado jurídico como um todo, né? Porque hoje a gente tem essa possibilidade de criação de soluções on demand ali para o escritório, enfim, para ganho de produtividade, bem setado ali para aquela realidade do escritório. Então, como vocês enxergam assim o futuro? Eu sei que vai ser bem difícil, né? Você ter essa bola de cristal, né? Uhum. Mas como vocês enxergam daqui talvez 2, 4 anos nessa realidade de ferramentas no code, esse mix de inteligência artificial generativa, ferramentas no code, mercado jurídico travado, milhões de advogados, o que que vocês acham que vão dar essa simbiose aí no futuro de todo esse campo potencial aí, né? Como eu falei, né, o Edu, o mercado jurídico ele tá passando por uma transformação assim absurda, né, cara? E aí a generativa ela tem sido um grande precursor assim nesse movimento. E eu enxergo que antes, cara, as legal techs, as law techs, eles tinham um problema muito grande, muito grave, que era a complexidade de implantação de ferramentas, custo altíssimos para implantar essas ferramentas. Então, assim, hoje em dia, com a chegada dessas ferramentas, como você mencionou, o Lovable, o V0, o Cursor, tem o Bolt, tem, enfim, diversas ideias aí no mercado que elas conseguem desenvolver MVPs, produtos ali que, assim, em questão de segundos, entendeu? Então, hoje eu enxergo que já em 2025 é muito fácil um escritório ele ter a sua própria plataforma, o seu próprio produto, que seja um micro SaaS ou até mesmo um SaaS. Eu enxergo que também daqui a 4 anos, 5 anos, assim, vai ser muito fácil a gente criar um CRM, a gente criar aí um ERP, sabe? Então, assim, a tendência é que realmente as coisas elas vão evoluindo e em que 2026, por exemplo, seja capaz de, com um prompt, você criar algo estratosférico, entendeu? Então, eu tenho muito essa visão e espero que caminhe para para isso, né? Que aí vai ser muito bom pra gente. Bem Exato. legal. Eu acho que tem um dado também que é muito importante, né? Que é assim, hoje o Brasil tem mais ou menos 20 mil escritórios de advocacia e 80% desse número é composto de escritórios pequenos, né? De até 20 advogados. Então, quando você olha para essa realidade desses 80%, é, eles não têm um TI interno que vai ser capaz de fazer as coisas sozinho. Eles não vão ter, dificilmente eles vão ter um fornecedor capaz de fazer isso. Então, eu acho que todas essas ferramentas de no-code, principalmente, elas habilitam as pessoas, não só os advogados, mas qualquer pessoa que está ali dentro do escritório, a construir uma ferramenta que ela está usando e, assim, na hora, né? Como o Marcelo disse, assim, a gente consegue construir um MVP em questão de minuto. E eu acho que é essa que é a diferença, assim. O pulo do gato, para mim, está nesse público, né? Nas pessoas que trabalham com direito, enxergarem essas possibilidades e entrarem dentro dessa realidade, testarem, aprenderem sobre produto, desenvolvimento de produto, porque para mim o grande lance é que todos esses sistemas gigantescos que a gente vê, né, de gestão, eles cobrem uma mancha ali de soluções que não compreende todas as necessidades dos escritórios. Então existem lacunas que pequenas aplicações ele resolvem e que podem ser desenvolvidas dessa forma, né, de uma forma bem barata. Então, eu vejo que para esses escritórios pequenos, para os médios também, essas são ferramentas que vão mudar o paradigma, assim. Perfeito, assim, é que se eu puder trazer um spoiler, né, a gente está falando com dois grandes desenvolvedores ali no code, né, então Uhum. pessoas que estão o tempo todo, tanto o Marcelo quanto o Bruno, assim, trazendo, criando diversas pequenas soluções ali, eu acredito que isso cada vez mais vai se tornar uma realidade, eu vejo também, né, como uma oportunidade muito grande, e aí dentro dessa nova realidade, pessoal, como que vocês acham que o profissional jurídico, né, ele deve se inserir, principalmente também falando dos escritórios, né, e aí também quais vão ser essas skills, né, como pessoa também, né, que o advogado vai ter que desenvolver, né, tratando dessa realidade de advogado mais IA, né, o que que ele tem que fazer, né, para poder se manter relevante, para poder crescer, para poder, enfim, captar novos clientes. Como que vocês enxergam esse mix aí, principalmente de skill set que o advogado vai ter que desenvolver daqui para frente, né? Excelente pergunta, né, Eduardo? A gente comenta muito que o profissional jurídico ele vai precisar se reinventar, né? Hoje, assim, desculpa até a forma que eu vou falar, não me entenda mal, mas somente o conhecimento jurídico
no dia a dia dele não vai ser o suficiente, né? Ele vai precisar fazer essa integração entre a tecnologia e o conhecimento que ele tem. Então, se eu puder dar um conselho, se eu puder falar alguma coisa sobre diferenciais de profissionais, né, que vão entrar nessa área, ou que já estão, é focar em excelência, eficiência operacional. Então, pensar sempre que o escritório dele é uma empresa, e também na experiência do cliente, né? O que que o cliente dele vai esperar, né, do escritório, do dia a dia dele, do trabalho dele. Então, isso são situações que eu acho que ele conectado isso com a tecnologia vai ser algo perfeito para ele e para a empresa dele, para a carreira dele. Então, eu acho que essas duas coisas unidas com a tecnologia, com o conhecimento em, né, ferramentas no code, low code, até high code, vai ser muito essencial assim, para a carreira dele, enfim, para o trabalho dele. Perfeito. Concordo com o que o Marcelo disse. Eu acho que tem um ponto também que a gente adota aqui dentro do Xenu, que é esse cuidado em o que que a gente está contratando, né? A gente teve, alguns anos atrás, o hype do metaverso, e hoje nunca mais foi dito uma palavra sobre isso, e a gente não enxergou, porque não havia aquela necessidade, né? Era só um delírio ali dos venture capitals, talvez. Mas eu acho que o que é importante é que as pessoas ali dentro do escritório elas sejam muito estratégicas no tipo de ferramenta que elas estão, e para isso precisa de um trabalho muito grande de você olhar para dentro da sua empresa, enxergar seus gargalos, onde que estão as oportunidades, onde que a operação não está rodando, né? O Marcelo bateu nessa tecla da eficiência, que eu acho que é aí que você consegue desenhar assim, putz, aqui é o meu principal gargalo e eu preciso de uma ferramenta assim. Se eu não encontro no mercado, eu tenho essa oportunidade de desenvolver eu mesmo, né? Então, acho que esse que é o grande lance agora com esse tipo de ferramenta. Perfeito. E hoje, olhando assim, para pessoas, eu sei que a gente está falando de talvez nós três aqui somos early adopters, né, de tecnologia, a gente gosta bastante de estar fuçando, então às vezes também a nossa experiência não necessariamente vai valer para os outros, mas se vocês puderem dar uma dica ou talvez um conselho assim para quem está acompanhando aqui a gente vendo o episódio, assim, qual o caminho? Não sei se existe o caminho das pedras, tá? Se existe um único caminho, mas assim, o que que vocês acham de interessante para a pessoa se munir, né, de tudo isso que a gente está falando, né, se munir das skills, né? Poxa, eu sou um profissional jurídico, assim, sou um advogado, sou até mesmo um estagiário que atua no escritório. Cara, onde eu vou buscar, de certa forma, esse conhecimento? Como que eu posso me capacitar? É direto testando as plataformas? Enfim, me conectando com gente? Assim, qual que é a experiência de vocês também com isso? Boa. Bom, na minha experiência, eu acho que algumas coisas que eu recomendo. A primeira delas é ter um bom LinkedIn, assim, porque é ali que você encontra o que que as pessoas estão discutindo, é você seguir algumas pessoas-chave, porque é ali que você vai conseguir ter acesso a esse ecossistema. Por mais que você só fique de espectador, mas é ali que você vai começar a ver, nossa, mencionaram essa empresa, deixa eu ver o que que ela faz, né? Então, essa curiosidade é super importante. Eu também acho que a pessoa pode usar a própria IA para poder encontrar isso, né? Então, assim, joga no ChatGPT, num Perplexity da vida, num Claude, quero uma ferramenta assim, me ajude a encontrar uma ferramenta assado, ou quero desenvolver tal coisa, o que que eu deveria fazer primeiro? Eu acho que usa a própria IA para poder fazer uma nova IA, né? E acho que para arrematar tudo isso e de uma forma bem clara, assim, que foi como a gente fez aqui no Xenu, através de quick wins, né? Então, são pequenas vitórias ali, projetos pequenos, faz um pilotinho, uma POC, deixa rodar, convence as pessoas de que o projeto vale a pena ser feito, porque você vai ter detratores, né? Então, eu acho que essas pequenas vitórias aqui vão validando o desenvolvimento e fazendo com que a adoção da tecnologia ela seja, de fato, consolidada com o tempo, né? Eu também estou muito nessa linha do Bruno. O Miguel Fernandes, que é um grande estrategista em AI, ele fala muito sobre isso, que a partir do momento que você tem um problema, você consegue pensar em soluções, enfim. E eu ia até comentar sobre isso, que se eu pudesse se eu pudesse dar um conselho, primeiro a gente tem que ponderar quais são os seus problemas, né? E aí depois você ser inconformado, você ser interessado, o LinkedIn é uma ferramenta muito boa, tem muitas pessoas que postam coisas interessantes lá que são úteis para o dia a dia do escritório, então do profissional de qualquer segmento. Então é isso, eu acho que definir estratégias, problemas, objetivos claros e depois começar aos poucos testando ferramentas, vendo videoaulas que seja, vendo pessoas que falam do, da, da, da,
do tema, né? E depois você escolher algumas soluções já que foram implantadas. Então, você pesquisar o que, que já foi feito dentro do escritório de advocacia, o que, que dá para fazer, o que, que não dá. Então, eu acho que esses três pontos bem feitos, eles são essenciais aí para você, né, implantar ferramentas de IA ou IA dentro do seu dia a dia de trabalho. Perfeito. Sim, acho que se eu puder só adicionar uma palhinha, vocês também falaram exatamente disso, né? Mas talvez é a gente ser curioso, né? A gente nunca antes, na história, talvez, a gente teve tanta oportunidade, assim. Isso também traz uma ansiedade, poxa, muitos caminhos que eu posso seguir, mas eu acho que a curiosidade, talvez o sentimento da curiosidade, de querer fazer, de querer ir atrás, sem ele, né? Você acho que não consegue ir adiante em qualquer lado, né? Então, talvez seria um primeiro um ponto ali, talvez mais importante de todos, que vocês também mencionaram, né? E, pessoal, aqui encerrando, né? Infelizmente, né? Eu acho que a gente poderia ficar falando aqui muito tempo, tem muita coisa boa para a gente poder falar. Mas falando agora de vocês, né? Falando então de onde o pessoal pode encontrar vocês, onde que o pessoal pode te achar, Marcelos, assim, rede social e também a Advoca AI, né? Meu Instagram é Marcelos Luna, meu LinkedIn também é Marcelos Luna. O Instagram do Advoc AI é advoc, underline, AI. Então, esse Instagram também é um Instagram institucional. A gente fala muito sobre IA dentro do ramo de advocacia. A gente fala da ferramenta Advoc AI. Então, é um lugar assim que a gente fala sobre a ferramenta, mas a gente também fala tendências desse setor, o que, que dá para fazer com esse setor. É um Instagram que tem duplo objetivo, né? Então, acho que lá é muito bom para a galera que está nesse ramo do direito aí e que quer ser diferente, que quer que seu escritório seja diferente. Então, acho que vale a pena dar uma conferida lá também. Perfeito. E você, Bruno, onde que o pessoal pode se conectar com você, enfim, bater um papo também? Podem me procurar no LinkedIn, Bruno Mafra Macedo, e também o perfil do Xenu Advogados, Xenut, Chenut. A gente tem bastante conteúdo lá também sobre tecnologia, inovação. É lá que eu trago enfim, alguns dos projetos, alguns cases que a gente tem feito. E é isso, acho que foi bem legal esse papo aí. Obrigado pelo convite de novo, Eduardo e Marcelo. Não, eu que agradeço. Muito obrigado, Bruno e Marcelos. Assim, esse foi o Triple AI Talks. Pessoal, não esquece de se inscrever, também acompanhar a Triple AI. Então, se você coloca no Instagram, no YouTube, Triple AI, provavelmente você vai achar, tá? Então, não esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube, também deixar o like para esse vídeo. E muito obrigado. Esse foi mais um, o primeiro, né, na verdade, Triple AI Talks. Valeu, pessoal.